Meus irmãos, nossa mensagem desta noite está no segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 24. Nossa mensagem tem por base o texto que vai até o capítulo 7, versículo 20. Então nós temos aí um longo texto diante de nós, mas nós faremos a leitura dele em 3 movimentos. Primeiro do versículo 24 até o versículo 33, depois no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 3, e depois do versículo 3 do capítulo 7 até o final. Nas últimas mensagens nós vimos que em vários momentos Eliseu foi colocado diante do rei de Israel, especificamente o rei Jeorão, para mostrar também como este rei reagia mal em determinados contextos. Por exemplo, lá no capítulo 5, nós vimos que diante de Naamã, um necessitado, esse rei só se preocupou com questões políticas e militares. Ele pensava que era uma estratégia do rei da Síria para então conseguir vantagem contra o povo de Israel. No capítulo 6, que terminou no versículo 20, a mensagem anterior, o mesmo rei Jeorão se depara então com um exército da Síria sendo conduzido, cegado espiritualmente pelo Senhor, por mãos então de Eliseu até a sua presença, e a única pergunta que ele tem em mente é: eu devo matá-los? Diante de seus inimigos, a única reação que passa na mente de um rei é conseguir uma vantagem militar, é conseguir derrotar os seus adversários. Novamente, nós vamos estar numa situação em que o rei de Israel se depara com Eliseu e, mais uma vez, uma característica negativa desse rei vai vir à tona, que é a sua idolatria, como nós vamos ver nesse capítulo 6, versículo 24 em diante. E essa idolatria, ela é manifestada num momento de extrema adversidade. E quando nós olhamos para esse texto, e é a mensagem que eu quero trazer para os irmãos nessa noite, eu acredito que ele nos ensina que em situações adversas extremas, nós devemos nos voltar para o Senhor com confiança, abandonando a idolatria e a incredulidade. Quando nós passarmos por situações difíceis em nossa vida, elas devem nos conduzir a nos aproximarmos de Deus, confiando na sua palavra e nos afastar então da idolatria e da incredulidade. Por isso eu convido você a acompanhar a leitura a partir do versículo 24 deste 6º capítulo do segundo livro dos Reis. Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, foi e sitiou a cidade de Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Quando o rei de Israel vinha passando, andando sobre a muralha, uma mulher gritou: ajude-me, ó rei, meu senhor. Ele respondeu: se o Senhor Deus não ajudar você, com que poderei eu ajudá-la? Com a eira ou com o lagar? E o rei acrescentou: qual é o seu problema? Ela respondeu: esta mulher me disse, dá o seu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Assim cozinhamos o meu filho e o comemos. Mas no outro dia, quando eu disse a ela, dê o seu filho para que o comamos, ela o escondeu. Ao ouvir as palavras da mulher, o rei rasgou as suas roupas. Como ele estava andando sobre a muralha, o povo olhou e viu que por baixo, sobre a pele, o rei estava usando pano de saco. Então o rei disse: que Deus me castigue se até o final do dia Eliseu, filho de Safate, ainda estiver com a cabeça sobre os ombros. Eliseu estava sentado em sua casa juntamente com os anciãos. O rei enviou um homem à sua frente, mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu disse aos anciãos: vocês estão vendo como aquele filho de um assassino mandou alguém para cortar a minha cabeça? Quando o mensageiro vier, fechem a porta e empurrem-no com ele. Não é fato que logo depois dele se ouvirá o barulho dos passos de seu senhor? Enquanto Eliseu ainda falava com eles, chegou o rei que disse: eis que este mal vem do Senhor. Que mais poderia eu esperar do Senhor? Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos mais uma vez
desfrutando do privilégio de estar diante da Tua Palavra. E uma vez que nós necessitamos dela para toda situação e contexto que vivemos, a nossa oração é que o Senhor abra os nossos olhos para que contemplemos a beleza dela, para que entendamos, ó Pai, passagens que parecem mais difíceis do que outras que estamos familiarizados. E, ó Deus, a compreendendo, assim possamos crescer na graça do Senhor e viver vida reta aos seus olhos. Essa é a nossa oração no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, como você costuma reagir diante da adversidade? Quando você está sob intensa pressão, qual é o caminho que você toma para deixar esta situação para trás? Ou então, qual é o caminho que você toma para resolver o seu problema? Infelizmente, muitas vezes, quando somos pressionados, nós costumamos a colocar os pés pelas mãos. Nós buscamos alguém para culpar, nós muitas vezes nos desesperamos a ponto da nossa vida estagnar e nós não conseguimos mais nem sequer deixar a situação que nos levou até esse momento difícil. Nós muitas vezes, ao invés de nos direcionarmos para o Senhor, buscamos soluções imediatistas que muitas vezes só aumentam o problema. É muito comum, em situações adversas de extrema pressão, nós então tomarmos decisões equivocadas, incorretas e pecaminosas. É isso que nós temos nesses primeiros versículos que encerram o capítulo 6, antes de começar aquilo que está sendo narrado no capítulo 7. Nós temos uma situação adversa, narrada nos versículos 24 e 25, que é o sítio da cidade de Samaria, uma cidade que foi cercada por um exército inimigo, o exército da Síria, e que esse cerco possivelmente durou aí vários meses, a ponto da cidade passar por um período de extrema fome. Naquela época, os exércitos não sitiavam a cidade junto às muralhas. Afinal, ficar muito próximo de uma muralha colocava o exército sob o ataque de pedras, de flechas, de qualquer instrumento de longo alcance que pudesse ser utilizado com ele. Então o cerco era colocado a alguns quilômetros de distância, mas que impedia qualquer morador de uma cidade de sair dela e então se dirigir ao campo onde estavam as plantações, negociar com outras cidades, ou seja, tocar a vida como ela era tocada antes desse cerco. É nesta situação que a cidade de Samaria, capital do reino de Israel do norte, estava. Num momento de extrema fome, de extrema dificuldade, a ponto de se vender aqui então por um alto preço uma cabeça de jumento e também um pouco de esterco de pomba. Por que desses dois elementos? Porque possivelmente era isso que se tornou o alimento daquele povo naqueles dias. Só para nós entendermos o significado de o autor do livro dos Reis destacar esses dois elementos, a cabeça de um jumento e um pouco de esterco de pomba, nós precisamos lembrar que um jumento, por não ruminar, era um animal impuro para o povo de Deus. Ninguém podia colocar em sua alimentação a cabeça ou qualquer parte de um jumento. Mas a fome chegou ao momento de tamanha intensidade que começou a se negociar por um alto preço aquilo que era impuro para o povo de Deus. Na parte onde nós temos que também o esterco era vendido por um alto preço naqueles dias, aqui há uma dúvida se seria sementes ou se seria esterco mesmo. Eu acredito que a ideia é de esterco mesmo. As pessoas se viam num momento de tamanha necessidade, afinal não conseguiam obter alimento fora da cidade, que começaram a se alimentar de coisas impuras, de coisas que certamente são detestáveis aos nossos olhos, mesmo que nós não guardemos a lei, então, de alimentos do Antigo Testamento. Essa era a situação que a cidade de Samaria estava. E qualquer pessoa naquela situação, então se via num momento de tomar decisões a respeito do que comer, a respeito de como viver, em como então pensaria a respeito dos dias futuros. Era um momento de decisões, e nós vemos várias delas sendo descritas a partir do versículo 27. Decisões que não apenas apontam para os atos das pessoas,
mas para aquilo que estava no coração. Veja algumas das reações que nós temos aqui. Do versículo 26, nós vemos o rei de Israel passando pela muralha. Veja o versículo 26, quando o rei de Israel vinha passando, andando sobre a muralha, uma mulher gritou: ajude-me, ó rei, meu senhor. Ele respondeu: se o Senhor Deus não ajudar você, com que poderei eu ajudá-la? Com a eira ou com o lagar? E o rei acrescentou: qual é o seu problema? Ela respondeu: esta mulher me disse, dê o seu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Assim cozinhamos o meu filho e o comemos. Esse é um dos cercos de um exército contra uma cidade narrados na história. Quando o Império Romano, no ano 70, parou diante das muralhas de Jerusalém, uma cena muito parecida foi narrada pelo historiador Flávio Joséfo, de mães que decidiram até mesmo cozinhar os seus filhos e comer, por conta da extrema fome que se alastrava dentro dos muros da cidade. Esta é uma decisão que nós temos que foi tomada. Esta é uma reação diante de um cenário de extrema dificuldade, de uma adversidade que ninguém nunca imaginou passar por ela e certamente nunca desejou estar nesta posição. Por mais abominável que seja a ideia de canibalismo, como nós vemos de duas mães tomando a decisão em que dia se comeria o filho uma da outra, existe algo a mais que está por trás disso. Mais do que a simples decisão de qual vai ser o filho que será então a fonte de alimento, talvez de uma casa naquele dia, o que nós temos aqui é o início de um dos atos idólatras mais abomináveis diante dos olhos do Senhor, como ele vai narrar nos profetas mais à frente. Nós estamos diante aqui de sacrifícios de filhos a deuses pagãos. 3, pelo menos, são as evidências disso. A primeira é a forma como é descrito que o rei de Israel passava pela muralha. O primeiro verbo que nós temos aqui, vinha passando, não é o verbo mais comum para dizer alguém que caminhava ou alguém que andava. No hebraico é o mesmo verbo utilizado para dizer que um dia Manassés fez o seu filho passar pelo fogo. O rei de Israel estava se aproximando da muralha, e é nesta muralha, e esta é a segunda evidência que nós temos, que as duas mulheres estão. Elas não estão no lugar onde possivelmente uma poderia ir buscar o rei, como um dia o rei Salomão foi buscado para decidir uma situação até meio que semelhante, onde as pessoas vão até o rei e dizem: eu tenho esta causa. O rei estava passando pela muralha e na muralha essas mulheres estavam. Volte para o capítulo 3, para nós vermos o último momento em que uma muralha foi mencionada nesse segundo livro dos reis. Capítulo 3, versículo 27, quando o exército de Israel conseguiu uma grande vitória contra o rei de Moabe, o rei de Moabe também tomou uma decisão no momento de extrema adversidade. Versículo 27, então pegou o seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre a muralha. Esta é a última vez que muralha é mencionada nesse livro dos reis, inclusive do primeiro livro dos reis. Terceira evidência de que há algo além do canibalismo aqui é o fato de essas mulheres terem cozido o seu filho como uma criança que é passada pelo fogo. Primeira solução, primeira resposta que nós vemos nesse texto é a busca pela idolatria. A casa de Israel, o reino do norte, tinha se afastado a tal ponto do Senhor que eles começaram a abraçar outras divindades, como nós lembramos de Acabe, Jezabel, e então nós lembramos de todo o culto idólatra que foi instalado dentro do reino do norte. E é possível que um destes cultos tenha a ver com deuses que então exigiam sacrifícios. Não é necessariamente aqui a ideia de que elas sacrificaram aos deuses, mas o livro dos reis está antecipando os cenários que viriam mais à frente. Dentro da teologia desse livro, dos aspectos literários, aqui está começando a mostrar o quão longe do Senhor esse povo estava. Sim, era um momento de extrema dificuldade,
Uma dificuldade tão profunda que mães foram levadas ao ponto de tomar essa decisão. Mas o livro dos Reis quer mostrar algo que está mais enterrado dentro do nosso coração. Muitas vezes quando nós reagimos a qualquer dificuldade que se coloca em nossa vida. Às vezes, ao invés de confiarmos no Senhor, nós buscamos soluções que vão nos trazer um prazer imediato, soluções que vão nos dar uma resposta mais rápida, e isso tudo porque no centro de nossa decisão está o nosso próprio eu, como um ídolo que foi levantado e que precisa ser satisfeito, e muitas vezes renega qualquer possibilidade de perdurar o sofrimento e precisarmos lidar com ele de forma adequada. Outra reação que nós temos não está mais com o povo, mas pelo próprio rei Jeorão, que nós temos a partir do versículo, voltando aqui para o capítulo 6, a partir do versículo 30. Ao ouvir as palavras da mulher, o rei rasgou as suas roupas, como ele estava andando sobre a muralha, o povo olhou e viu que por baixo, sobre a pele, o rei estava usando pano de saco. Essa não é a primeira vez que o rei Jeorão rasga suas roupas. Quando Naamã se apresentou a ele trazendo a carta do rei da Síria, suplicando pela ajuda para que ele falasse com Eliseu, então profeta do Senhor, por causa de sua lepra, o rei de Israel rasgou também as suas roupas. A diferença é que agora ele está vestido de pano de saco, ou seja, trazendo consigo um sinal de humilhação há algum tempo. Não é algo imediato, algo impensado que ele estava vivendo naquele momento, mas é algo que ele já tinha com ele. E apesar de nós talvez olharmos para esta imagem e pensar em alguém que então estava numa situação tão difícil a ponto de lamentar, nós não encontramos isso em Jeorão. Ele carrega e externaliza ao povo uma ideia de humilhação, mas antes ele estava vestido com suas roupas. E diferente de outros personagens bíblicos que se colocaram em pano de saco, não existe lamento que siga, então, este ato do rei Jeorão de, então, rasgar as suas vestes e revelar ao povo as suas vestimentas por baixo dela. Ele não lamenta, a única coisa que ele procura é o culpado. Ele fala, a partir do versículo 31, o seguinte: que Deus me castigue, se até o final do dia Eliseu, filho de Safate, ainda estiver com a cabeça sobre os ombros. Não é a reação esperada de qualquer rei de Israel que ocupasse aquele trono. Todo rei que se levantou em Israel era para cumprir a função de um pastor diante de uma congregação, diante de um rebanho. É para mostrar então, numa situação como esta, profunda humilhação e lamento que conduz a Deus. Mas o cenário de Jeorão é completamente o oposto. Ele então busca o culpado é o homem de Deus, o culpado é o profeta Eliseu. Logicamente, o culpado é o próprio Deus. Jeorão é como o seu pai Acabe, razão pela qual nós vamos ver mais à frente Eliseu chamando ele de filho de um assassino. Ele é como Acabe, que pulava entre vários pensamentos, que ora adorava Baal, ora não tinha problema de colocar dentro do culto de Israel o próprio Senhor. Jeorão, ora, está vestido de pano de saco como qualquer personagem bíblico que sofria e então entendia que na sua humilhação somente o Senhor poderia o salvar, o então ajudar. Mas ele, num primeiro momento que ele consegue então mudar o seu pensamento, ele o faz. E ele começa então a buscar o culpado, como muitas vezes em situações adversas nós fazemos. Talvez porque seguimos o mesmo que nosso pai Adão um dia fez, ao dizer que a culpada era a esposa, a mulher que o Senhor lhe havia dado. Em situações adversas, ao invés de muitas vezes buscarmos a Deus, nós começamos a enxergar Deus como o próprio inimigo. Enxergar Deus como responsável pela nossa miséria e não buscar então em nós mesmos, talvez a culpa do momento em que vivemos. Israel estava cercado há meses pelo exército sírio. Não porque Deus simplesmente trouxe aquele exército ao acaso,
mas por conta de uma longa linha de reis que continuamente se afastaram do Senhor e fizeram com que o povo de Deus também se afastasse. Então o Senhor traz sim espada, o Senhor traz sim dificuldade, mas para que nesse momento de dificuldade o povo se volte para o próprio Senhor. Reconheça a sua miséria, reconheça os seus pecados e então se volte humildemente para buscar a ajuda do Senhor. Nada disso é encontrado nas atitudes do rei de Israel. A partir do versículo 32, nós vamos ter uma terceira reação, não necessariamente envolvendo o povo e nem o rei de Israel, mas sim o capitão do exército de Israel. Versículo 32, Eliseu estava sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. O rei enviou um homem à sua frente, e esse homem vai ser descrito depois como capitão, para chegar até Eliseu. Mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu disse aos anciãos: vocês estão vendo como aquele filho de um assassino mandou alguém para cortar a minha cabeça? Quando o mensageiro vier, fechem a porta e empurrem-no com ela. Não é fato que depois dele se ouvirá o barulho dos passos de seu senhor? Então o rei Jeorão envia adiante dele um mensageiro. Eliseu, sabendo disso, pede que a porta seja fechada, para que esse mensageiro não o alcance, porque a única mensagem que esse mensageiro traria era de morte. E então se espera a chegada do rei Jeorão. E é isso que acontece a partir do versículo 33. Agora veja o versículo 2 do capítulo 7. O mensageiro está ali, junto com o rei de Israel. E ele fala o seguinte: porém o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? E no versículo 1 nós temos o que aconteceria: os preços dos alimentos seriam baixados no dia seguinte. Quando nós buscamos culpados, e muitas vezes atribuímos a culpa a Deus, quando nós buscamos soluções imediatistas, porque o nosso ego, a nossa vida, às vezes não está disposta a caminhar um tempo no sofrimento buscando a Deus, não é apenas uma evidência da idolatria, é uma evidência também da incredulidade. Se nós formos pensar à luz das Escrituras, incredulidade e idolatria, no fundo, são duas faces de uma mesma moeda. Porque ninguém que é incrédulo vive como se não tivesse um Deus na sua vida. Ele pode ter no seu coração destronado a Deus, dizer não creio em Deus, mas certamente crê em alguma outra coisa, uma divindade, ou então seus negócios diários, seus prazeres cotidianos, algo foi entronizado no lugar de Deus. A incredulidade é manifestada contra Deus, mas no seu coração algo ocupou o espaço que antes era do Senhor. Infelizmente, em situações de profundo sofrimento, muitas vezes, ao invés de nos voltarmos para Deus, nós nos voltamos para soluções imediatistas ou até mesmo nos rebelamos contra o Senhor. A partir do capítulo 7, versículo 1, nós temos então qual seria a resposta adequada no momento de dificuldade. Versículo 1 então narra o seguinte: Eliseu disse: ouçam a palavra do Senhor, amanhã, a estas horas mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata. Lembra que a cabeça de jumento estava sendo vendida por 80 moedas de prata? A melhor farinha, um alimento puro, seria vendido por 1 moeda de prata. Uma medida por 1 moeda de prata e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Os preços dos alimentos, segundo Eliseu, cairiam no dia seguinte. Diante desta palavra do profeta, desta promessa do Senhor por intermédio do seu profeta, tem a resposta do capitão: nem que o Senhor abrisse o céu, isso não seria possível. Alguns comentaristas, ao olhar para essa ideia de que o Senhor abriria ou não janelas no céu, segundo a fala do capitão, vão entender que seria talvez a ideia do Senhor abrir os céus e derramar chuva. Mas chuva não resolveria o problema daquela cidade.
Afinal, uma cidade que era construída sobre uma montanha, cercada por uma muralha, não tinha plantações dentro dela. Qualquer pessoa que precisasse buscar alimento teria que ir até outra cidade, ou então nas plantações que ficavam nas imediações, e então buscar alimento, ou comprando, ou então colhendo, e então trazer para dentro da cidade. O céu se abrindo no sentido de derramar chuva não resolveria o problema. Essa ideia de janela se abrindo no céu parece ser mais uma ideia de fuga. Um ambiente ou então um espaço criado pelo Senhor para libertar do cerco. Mesmo que o Senhor fizesse isso, o capitão fala, jamais aconteceria dos preços caírem a tal ponto. De um dia por outro, meus irmãos, nós que vivemos em tempos em que vamos ao mercado mês a mês ou semana após semana e vemos os preços crescendo, nós vemos que os preços aumentam às vezes de forma muito rápida. Mas dificilmente a gente vê que um preço de um alimento cai de um dia para o outro, vertiginosamente, como de 80 para 1. O que Eliseu está chamando o rei de Israel, o capitão e todos os anciãos que estão ao redor a fazer? A confiarem não numa ideia de uma simples libertação militar, promulgada inclusive pelo braço desse capitão que deveria estar liderando um exército. Não é simplesmente que no dia seguinte eles acessariam plantações, ou então voltariam a negociar com outras cidades, e então o comércio seria restabelecido. Se isso acontecesse, os preços demorariam para cair. O que Eliseu está chamando é confiar em algo extraordinário diante desta dificuldade extrema. É confiar na palavra do Senhor, razão pela qual ele começa dizendo, ouçam a palavra do Senhor. É confiar naquilo que o Senhor estava dizendo e naquilo que nós vamos ver no restante do texto, o Senhor executaria. Não é simplesmente acreditar que as coisas vão voltar ao normal com o passar do tempo. Ou então que se o exército da Síria simplesmente decidir não atacar, ou o rei de Israel sair e negociar com Ben-Hadad um acordo, se submeter então militarmente, se tornar vassalo da Síria, os preços vão voltar ao normal. O que nós temos aqui é a ideia de confiar na operação extraordinária de Deus. O povo do Senhor é chamado a confiar no Senhor nas situações mais avessas possível. Onde nós poderíamos sozinhos nos desesperar, onde acreditarmos que não existe mais escapatória, nós somos chamados ainda a confiar que o Senhor, pela sua vontade soberana, Ele pode nos tirar de qualquer situação, por mais desesperadora que ela seja. O capitão não creu nisso, razão pela qual Eliseu, no final do versículo 2 diz, eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá isso. Você vai enxergar o que o Senhor vai fazer, mas você não vai se beneficiar daquilo que o Senhor fará. Esta é a promessa do Senhor para este capitão. Do versículo 3, então, até o final, versículo 20 do capítulo 7, nós vamos ter então como o Senhor pode surpreender em situações adversas. Quando homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade, eles disseram uns aos outros, para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Nós estamos diante de pessoas que estão em extrema dificuldade e talvez desesperadas quanto à sua vida. Qualquer decisão que for tomada, então, é uma decisão que pode levar à morte. Versículo 5. Ao anoitecer, esses leprosos se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém,
porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e deixando o arraial como estava, fugiram para salvar a sua vida. Quando a gente olha para esse barulho de um grande exército, nós precisamos lembrar o que foi narrado no capítulo 6. Que diante do ajudante de Eliseu, o profeta pediu para o Senhor abrir os seus olhos e ver que mesmo existindo vários sírios, uma tropa bem menor do que um exército capaz de cercar uma cidade, aqueles que estavam com Eliseu e com o seu servo, em número, eram maiores do que os seus inimigos. Então, os olhos do servo se abriu e ele viu um grande exército do Senhor acampado naquele monte. Meus irmãos, o que a gente tem aqui é algo sobrenatural sendo descrito. Certamente, como a gente leu, não foi um exército contratado pelo rei de Israel. O rei de Israel não conseguia nem lidar com a crise interna da sua cidade. O rei de Israel não conseguia prover ele mesmo ajuda ou mesmo orientação que fosse para o seu povo. Afinal, o seu próprio coração tinha se distanciado do Senhor, e como ele pode querer ajudar alguém longe do Senhor? O que a gente enxerga aqui é a intervenção divina. É o Senhor, então, extraordinariamente, resolvendo uma situação que homem nenhum poderia fazer. 8. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, depois levaram dali prata, ouro e roupas, então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda e dali também levaram o que havia e esconderam. Então disseram uns aos outros: não é certo o que estamos fazendo. Este dia é um dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos como culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto no Palácio Real. Assim eles foram e gritaram para os porteiros da cidade, anunciando o seguinte: fomos ao arraial dos sírios e lá não vimos nem ouvimos ninguém. Encontramos apenas os cavalos e os jumentos amarrados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a notícia no interior do Palácio Real. O rei se levantou de noite e disse a seus servos: deixem que eu explique a vocês o que os sírios nos fizeram. Eles sabem que nós estamos famintos, por isso saíram do arraial e se esconderam no campo. Pensando assim, quando eles saíram da cidade, nós os apanharemos vivos e entraremos na cidade. Qual a diferença entre esses leprosos e o rei de Israel? 4 deles fora da cidade. Se era difícil para quem estava dentro da cidade, imagina para leprosos que não podiam entrar na cidade. Se não tinha comida para quem vivia dentro da muralha, imagina para aqueles que não podiam muitas vezes passar perto de alguém sem dizer: eu sou leproso. Mas é para esses que o Senhor mostra a sua operação extraordinária a ponto de afastar um grande exército. E aquele que ouviu a palavra do Senhor por intermédio de Eliseu, ao ouvir a mesma notícia, ainda revela um coração incrédulo. Não é possível que isso tenha acontecido. Certamente é uma estratégia dos sírios. Se afastaram um pouco, mas vão voltar quando nós abrirmos os portões da cidade. Meus irmãos, se Samaria estava sitiada, estava cercada, esses leprosos durante toda a sua vida estavam em situação tão adversa quanto eles. E o que esse texto nos mostra é que o Senhor pode utilizar pessoas que estão em situações de extrema adversidade para serem portadores de boas notícias para outras pessoas também em extrema adversidade. Você já parou para pensar que o momento mais difícil em toda a sua caminhada, para você que crê em Cristo Jesus, não está daqui para frente?
mas foi o seu passado. Antes de se aproximar de Cristo, você estava numa situação mais difícil do que os habitantes de Samaria, tão difícil quanto os leprosos fora da muralha. Mas o Senhor trouxe livramento, salvação, perdão de pecados para a sua vida nesse momento adverso. Para o quê? Para que eu e você, que nos encontrávamos perdidos, fôssemos portadores de boas novas para pessoas que ainda estão perdidas. Esse texto nos mostra como o Senhor pode nos surpreender. Surpresa maior talvez não é um exército ir embora, colocar fim num cerco. O Senhor fez isso várias vezes. Surpresa maior desse texto é o Senhor utilizar pessoas que eram impuras para anunciar a pessoas que estavam comendo coisas impuras que o Senhor é o único que pode salvar. É a isso que nós somos chamados a fazer. O restante do texto, então, vai nos mostrar o que acontece no dia seguinte, versículo 13. Então um dos servos do rei tomou a palavra e disse: vamos enviar alguns homens com 5 dos cavalos que ainda restam na cidade e ver o que acontece. Se morrerem, apenas terão a mesma sorte da multidão dos israelitas que já morreram. Assim pegaram 2 carros de guerra com cavalos, e o rei enviou os homens atrás do exército dos sírios, dizendo: vão ver o que está acontecendo. Eles foram atrás dos sírios até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham jogado fora. Os mensageiros voltaram e anunciaram isto ao rei. Então o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios, e assim, uma medida da melhor farinha era vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada por 1 moeda de prata, segundo a palavra do Senhor. O chamado para o povo de Deus é confiar no Senhor e na sua palavra, em toda e qualquer situação, inclusive nos momentos de maior dificuldade. O capitão, versículo 17, o capitão em cujo braço o rei tinha se apoiado, foi encarregado pelo rei de guardar o portão da cidade, mas o povo atropelou junto ao portão e ele morreu, como o homem de Deus tinha dito quando o rei foi falar com ele. Assim se cumpriu o que o homem de Deus tinha falado ao rei: amanhã a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata, e 1 medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata. Aquele capitão havia respondido ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? Segundo essa palavra, ao que o profeta havia respondido: eis que você verá isso com os seus próprios olhos, mas não comerá disso. E assim aconteceu com ele, porque o povo o atropelou junto ao portão e ele morreu. Pessoas desesperadas vão saquear o acampamento que tinha sido abandonado, voltam desesperadas e atropelam, pisoteiam esse capitão, e ele morre conforme a palavra do Senhor. Meus irmãos, esse é um texto difícil, pelas cenas que ele descreve, pela situação em que nós encontramos os samaritanos, então, dentro daquela cidade sitiada. Mas esse é um texto que nos ensina que nós somos chamados a confiar no Senhor, no momento da adversidade, nos afastando da idolatria, nos afastando da incredulidade. Algo que me chama a atenção é como a história ganha movimento após aquele momento em que as mulheres então decidiram falar ao rei sobre o que elas tinham feito com os seus filhos. Isso por conta do propósito do livro. O propósito do livro é mostrar que não estava nas divindades a solução para Israel. Não estava em buscar, então, falsos deuses para qualquer solução. Esse livro foi escrito para o povo que estava no exílio, cercado pelos seus inimigos. No exílio, eles deveriam buscar o Senhor. E certamente não tem a ver com o ato de cozer uma criança ou o ato de fazer uma criança passar pelo fogo. Isso é abominação aos olhos do Senhor. Salvação jamais viria por meio disso. A salvação veio pela palavra do Senhor.
Assim como um dia a salvação veio da parte do Senhor, não por meio de nossos filhos, não por meio daquilo que nós poderíamos oferecer a Ele, mas por meio do Filho que Ele entregou para ser sacrificado. Foi assim que a salvação veio a nós. Foi assim que nós deixamos a situação de cerco, de sítio, de desespero de nossas vidas e passamos a uma situação em que nós somos libertos de nosso pecado, da opressão então de um reino que é inimigo. Foi por conta do sacrifício do Filho de Deus que se entregou por nós, que nós então fomos libertados da situação mais adversa de nossas vidas. Por isso eu queria deixar 4 aplicações para nós com esse texto. Pensando que hoje vamos celebrar, desfrutar da ceia do Senhor, do maravilhoso banquete que isso é para a nossa vida, eu quero que você creia que o pão vivo desceu dos céus. Creia que Jesus Cristo desceu dos céus. Meus irmãos, o que faltava dentro dos muros de Samaria era pão. O que faltava naquela cidade desolada, dizimada pela fome, de meses de cerco de um exército inimigo, era comida. Era algo que saciasse as suas necessidades. Era algo que então eles precisavam para se continuar em pé. O Senhor nos dá isso mês a mês. Com Cristo Jesus espiritualmente sendo celebrado na ceia. Creia que você vai participar de um banquete onde o Filho é a refeição principal. Onde o Filho pode ser apropriado por você, para que a situação mais adversa que você possa estar enfrentando nesse momento seja superada, não talvez porque a situação vai embora, mas que você se aproximou a tal ponto de Deus que você confia que o Senhor vai te sustentar mesmo no meio da luta. Creia que o Filho de Deus, o pão vivo que desceu do céu, salvou a sua vida. Em segundo lugar, pense nesta adversidade que você pode viver hoje. Talvez está passando já alguns meses por ela, à luz de uma cidade que não pode ser sitiada. Quando a gente olha a narrativa de Novos Céus e Nova Terra, especialmente da Nova Jerusalém, é impossível que essa cidade seja cercada. É impossível que o nosso estado eterno de glória seja então vivido em situação tão adversa quanto desses capítulos 6 e 7. Sabe por quê? Não haverá inimigo para sitiar tal cidade. Não haverá mal algum que possa adentrar os portões daquela cidade. Nós viveremos sem nunca derramar uma lágrima. Nós nunca mais teremos fome. Nós nunca mais teremos sede. Toda a tribulação que nós passamos deve ser colocada à luz das promessas eternas do Senhor. A respeito daquilo que Ele disse que um dia nós viveremos. Hoje é possível que nós choramos. Hoje é possível que nós passemos por sofrimento que não imaginávamos que passaríamos. Mas o Senhor nunca prometeu que nós não passaríamos por essas lutas. O Senhor prometeu que um dia nós seríamos libertos de todas elas. Terceiro lugar, anseie ser usado e trabalhe para ser usado como instrumento de boa notícia àqueles que ainda estão cercados, àqueles que ainda estão sitiados, àqueles que ainda estão sob o jugo de um reino inimigo. Nós somos chamados a anunciar as boas novas do reino de Deus. Há pessoas que vivem vidas desoladas. Há pessoas que em situações extremas fariam as mesmas atitudes que todos esses personagens que se afastaram de Deus fizeram nesse texto. Há pessoas que precisam da graça de Deus. Nós somos chamados para isso, porque um dia o Senhor nos alcançou em situação tão difícil quanto a deles. Por fim, prepare também o seu coração para situações adversas. Não deixe para ser surpreendido, para tomar a decisão no momento de oposição, no momento em que você não queria passar por aquilo, mas então a dor se te surpreende. Já prepare o seu coração para como responder às situações adversas, para que ao invés de quando esta situação se manifestar, nós
ao invés de corrermos para a idolatria ou então manifestarmos um coração incrédulo, tenhamos a disposição de buscar o Senhor, lamentando pela nossa situação, mas buscando também pelo auxílio e pelo socorro que somente Ele pode trazer. Meus irmãos, confiemos no nosso bom Deus. Vivamos à luz de suas eternas promessas. Vivamos com os olhos fixos na eternidade e anunciemos também a eternidade àqueles que estão em situação difícil. Vamos orar? Santo Deus, nós somos gratos, porque certamente o nosso contexto, que cremos em Cristo Jesus, não é o contexto adverso do nosso passado. Podem existir lutas, pode existir sofrimento, lágrimas podem cair do nosso rosto. Mas nós sabemos, ó Pai, que uma vez que o Senhor está conosco, todo o contexto é superado, toda luta pode ser travada, toda dor pode ser suportada, especialmente por conta da esperança que Teu Filho nos deu. Por isso a nossa oração é que o Senhor fortaleça o nosso coração, nos dê um espírito que confia no Senhor, nos dê uma mente que se apega à eternidade, nos dê uma mente, ó Pai, que diante de situações opostas, tome decisões sábias que nos conduzam para mais perto do Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Cristo Jesus. Amém.